Boa noite, somos alunos da Universidade Estadual do Ceará, juntamente com a Universidade Aberta do Brasil, do Polo de Beberibe, do curso de Ciências Biológicas, onde agora apresentaremos uma videoaula sobre as principais causas de extinção e declínio das populações de ave da caatinga. Na região da Caatinga existe aproximadamente 695 espécies de aves já catalogadas, algumas seriamente ameaçadas de extinção devido à destruição de seu habitat e à captura para uso ornamental, comida e canto. De 10 aves capturadas, apenas uma sobrevive e ainda para viver o resto da vida em cativeiro. A região da Caatinga ela abrange uma área de cerca de 735 mil km² e compreende a maior parte do Nordeste brasileiro. Estende-se até o Vale Seco da região média do Rio de Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais. É considerada como uma das maiores áreas de floresta neotropicais, estacionais, secas da América do Sul e a ausência de chuva na estação seca caracterizada na região. A região da Caatinga ela é muito caracterizada por a ausência de chuva, E aí, segundo esse mapa, nós estamos vendo o seu território de 735 mil km². A média pluviométrica anual é baixa, como algumas regiões centrais, recebendo menos que 500 milímetros, e a precipitação ela concentra-se em 3 meses consecutivos. Sua vegetação é composta por formações arbórea e arbustiva, que apresentam espinhos, folhas pequenas e outras adaptações para evitar a perda da água ou retê-la em seus tecidos, como é comum na região da Caatinga. A gente vê muito cacto, A diversidade de aves, a riqueza dessas espécies e o número de endemismo da Caatinga foram por muito tempo considerados baixos. Entretanto, pesquisas recentes relataram números expressivos e acabaram com o mito da baixa biodiversidade nessa região. Acredita-se ainda que pode haver um aumento no número de espécies conhecidas, visto que cerca de 400% da região da Caatinga nunca foi estudado e 80% do que já foi amostrado apresenta um esforço pouco representativo. Bom, a Caatinga tem sido apontada como uma importante área de endemismo para as aves sul-americanas. Porém, a distribuição, a evolução e a ecologia da fauna da região continua pouco investigadas, refletindo consequentemente na política e ações de conservação. Existe, porém, 510 espécies de aves que habitam as caatingas e 23 espécies que podem ser caracterizadas como endêmicas, considerando as matas secas e outras formações deciduais. Bom, como apresenta aqui a imagem a seguir, a Caatinga é um bioma brasileiro onde é mais escasso o conhecimento sobre a sua biodiversidade, incluindo a fauna. Ainda é reduzido o número de estudos e ações voltadas para essa conservação de seus ambientes e sua biota. Esta falta de conhecimento, aliada aos históricos de baixo índice de desenvolvimento econômico e social, faz com que a Caatinga sofra intenso processo de degradação ambiental, decorrendo de uso insustentável de seus recursos naturais. Bem, sobre as ameaças, são diversas as ameaças à fauna da Caatinga, sendo que muitas delas podem ser consideradas restritas a uma determinada espécie ou localidade, como, por exemplo, o impacto causado por atividade de extração mineral ou turismo desordenado. Portanto, se reconhece que algumas ameaças são comuns a praticamente todo o bioma. Bom, agora vamos falar as principais ameaças. São a perda
de habitat ocasionados, sobretudo, por desmatamentos e a captura de aves, seja ela para o uso como alimento ou mesmo a criação, ou até mesmo visando o comércio ilegal. Como vemos logo aqui embaixo, a imagem 1 que representa o desmatamento de áreas florestais que podem ser parcial ou total, afetando toda a comunidade de aves, causando seu empobrecimento ou sua extinção local. Bem, como mostra também a imagem 2, são as armadilhas em forma de pirâmide condicionadas artesanalmente com gravetos oriundos da própria caatinga para a captura dessas aves para o comércio ilegal. Então vamos lá, né? Dar continuidade nas principais causas de extinção e declínio da população de aves da caatinga. A agricultura mecanizada, como o cultivo de seus frutos no Vale de São Francisco, ou as culturas de soja, café e algodão no oeste baiano. É um tipo relativamente novo de perda de habitat, pois impacta não apenas a área onde está instalada, pela remoção da vegetação nativa, mas também altera grandes áreas do seu entorno por meio de alterações de cursos d'água, visando a irrigação das terras cultivadas e pelo intenso uso de agrotóxicos. E uma das causas, da extinção é a caça, sem dúvida, a segunda grande ameaça que aflige diretamente as aves da caatinga. Como vocês podem ver, na imagem, esse aqui são as armadilhas utilizadas por nós, seres humanos, para poder prender as aves. A caça de aves é comum e difundida em todo o bioma, seja por questões culturais ou econômicas. As espécies chamadas cinegenéticas que mais sofrem com esta pressão são as jacuca e a sambelé. As aves ou seus ovos são capturados para serem utilizados como animais de criação, sobretudo os pássaros de gaiola. Essa prática também arraigada culturalmente é comum não apenas em pequenas cidades ou vilarejos do interior, mas também em grandes centros urbanos. Psitacídeos e emberezídeos são os grupos mais visados para o tráfico, tanto pela plumagem quanto pela vocalização. A seguir, podemos observar algumas espécies e seus nomes populares e taxon, como vocês podem ver no slide. Bom, como vimos nessa videoaula, foi abordado as principais causas de extinção e declínio das populações de aves da caatinga, bem como o desmatamento, a agricultura mecanizada, a caça onde as aves são capturadas para serem animais de criação, como é comum os pássaros de gaiolas.